Bom dia, gente. Beleza? Bom, diferentemente do que a gente fez aí nas últimas semanas, eu preferi gravar um vídeo sobre essa aula porque esse é um assunto bastante tranquilo, tá? Apesar de haver bastante questão em vestibular sobre ele, tá bom? E aí, gravando o vídeo, a gente conseguiria usar a aula interativa para nos dedicar um pouquinho mais aos exercícios, tá? Além disso, esse é um assunto que é mais. A gente vai apresentar muito mais os conceitos, tem muito pouca coisa em que a gente tem que refletir, que analisar e tal, né? Então é mais um assunto de apresentação de conceitos, tá bom? Então, um ponto importantíssimo, né? Nós terminamos de falar de análise sintática de períodos simples e a gente passa agora a tratar da análise sintática de período composto. O que isso quer dizer na prática? Se vocês virem todas as frases com as quais a gente trabalhou até agora, todas elas tinham apenas um verbo, não é? Então o que a gente fazia? A gente encontrava esse verbo e fazia uma série de perguntas a ele, né? A pergunta para achar o sujeito, a pergunta para achar o objeto, o adjunto adverbial, mas tudo naquela frase girava em torno desse verbo, não era assim? E aí, depois disso, a gente falou sobre vozes do verbo, que ainda assim é um assunto relacionado a período simples, tá? Depois a gente falou sobre o pronome se, mas tudo isso está dentro daquele grande bloco que a gente chama de análise sintática de período simples. Por quê? Porque tudo gira em torno de um único verbo. Agora, a gente passa para análise de período composto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as frases que a gente vai analisar agora têm mais de um verbo, tá? E você fala, tá, qual que é a decorrência disso? Qual a consequência disso? Quase nenhuma, né? Na verdade, a gente vai continuar fazendo o que a gente fazia até agora, que era encontrar o verbo, encontrar sujeito e tudo mais. Porém, como eu vou ter mais de um verbo, eu vou fazer isso separadamente para cada um dos verbos. Então, por exemplo, a frase que eu coloquei aqui foi: o Igor ficou apaixonado, mas o Raildo já tinha um amor. Né? E aí o Igor ficou mal e tal, mas ele superou. Então, se a gente observar aqui, eu tenho dois verbos, certo? O ficou e o tinha. Então, se eu tenho dois verbos, quer dizer que eu tenho dois conjuntinhos sintáticos. Eu vou ter o verbo ficou e as coisas que estão ligadas a ele, né? O seu sujeito, o seu objeto e assim por diante. E vou ter o verbo tinha e todos os satélites que estão ligados a ele também, tá? Essa é a ideia. Então eu vou fazer aqui de vermelho. Peraí, tá coçando o meu olho. Eu vou fazer aqui de vermelho o, o que a gente fazia, né? Quando a gente tinha um verbo, né, daqueles passos todos. Importante quando a gente fala de análise sintática é usar exatamente aqueles passos que a gente comentou na aula, né? Fazer primeiro a pergunta do sujeito, ver se o verbo é de ligação e assim por diante. E depois vou fazer a mesma coisa em relação ao tinha, tá? Então veja, ficou é o verbo. Primeira pergunta que a gente faz: quem ficou apaixonado? O Igor. Então o Igor é o sujeito, certo? E aí, vamos lembrar, ficar é um verbo que está naquela lista de verbo de ligação, tá certo? Eu coloquei intencionalmente aqui porque esse é um assunto que a gente falou pouco, e então é legal a gente relembrar. Então, verbos de ligação: ser, estar, continuar, parecer, ficar, tornar-se, entre outros, né? O que esses verbos têm de especial em relação a todos os outros verbos? Eles indicam estados, diferentemente dos verbos transitivos e intransitivos que indicam ações, né? E nesse caso, realmente ele indica um estado do sujeito, né? Que é apaixonado. Então, fazendo aquela análise que a gente já conhece, apaixonado a gente classifica como predicativo do sujeito, lembram? Que é a característica que eu estou atribuindo ao Igor.
por meio do verbo, e o verbo ficar é um verbo de ligação, tá? Pronto, acabou, né? Isso daqui era o que a gente fazia quando a gente falava de análise sintática de período simples, porém, a diferença em relação ao que a gente vai falar agora é que tinha um ponto final aqui, né, depois de apaixonado. Nesse caso, não, eu tenho uma vírgula e a frase continua, tá certo? E aí, o que eu tenho na continuação? Eu tenho um outro conjunto sintático que gira em torno desse verbo tinha. Mas eu vou fazer as mesmas perguntas. Então, eu vou perguntar, quem tinha um amor? O Raildo, que é o sujeito, ok? Tinha não é verbo de ligação, então eu vou fazer a pergunta do objeto. Quem tem, tem algo. Perceba que nessa pergunta não há preposição. Então, o algo que o Raildo tinha, que era um amor, é o objeto direto, o verbo é VTD. O já é um advérbio de tempo. É que na análise sintática a gente muda a nomenclatura para adjunto adverbial, nesse caso de tempo, né? Perfeito. O que acontece aqui? E o mas, professor? O mas é o que vai ser o nosso problema novo nessa aula, tá? O que acontece nesse caso? Eu tenho uma frase, tá certo? Então, frase, eu tenho uma só. Qual que é a definição de frase? É aquilo que começa na letra maiúscula, vai até o ponto final e tem sentido completo. A questão é, uma frase pode ter 0 verbos, pode ter um verbo, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, pode ter 20, né? Então, quando uma frase não tem verbo, então vamos colocar assim, ó, sem verbo, a gente chama a frase de frase nominal. Professor, dá um exemplo aí de uma frase sem verbo. Por exemplo, quando alguém grita socorro, veja que tem sentido completo, né? Ou quando alguém grita fogo, isso tem sentido completo, né? Fogo, exclamação. Então a gente diz que isso são frases nominais. Ou mesmo aquelas frases descritivas, né? Então você fala assim, o que tinha naquele quarto? Aí você responde, uma cama, 2 cadeiras e um guarda-roupas. Veja que eu não usei verbo nenhum, né? Lógico que essa frase tem que estar num contexto mais amplo para ter sentido, mas é uma frase que não tem nenhum verbo, consequentemente a gente chama de frase nominal, tá? Existem casos em que a frase tem um verbo. Quando a frase tem um verbo, a gente diz que trata-se de período simples. Por quê? Porque quando ela tem um único verbo, quer dizer que ela tem uma única oração. Guarda esse conceito que ele vai ser importante para a gente. E quando a frase tem 2 ou mais verbos, a gente diz que se trata de período composto. Tá certo? Por isso que eu disse que a gente passou agora a tratar dos casos de período composto. Beleza? Bom, até agora, tudo que nós fizemos em análise sintática dizia respeito a período simples, tá? Se vocês analisarem e voltarem no caderno de vocês, todas as frases tinham apenas um verbo e a consequência tem apenas uma oração. O que significa oração? O conceito de oração é um verbo, por exemplo, aqui o verbo ficar, e os seus satélites. Nesse caso, o seu sujeito e o seu predicativo do sujeito, que são satélites dele, né? São perguntas que eu fiz a ele. Neste caso em especial, eu tenho 2 orações, porque eu tenho 2 verbos, né? O fato de ter 2 verbos quer dizer que os pedaços dessa frase aqui ou estão ligados ao verbo ficar ou estão ligados ao verbo ter. Então, olha que interessante. Tudo que nós analisamos aqui em vermelho é uma oração. Vou chamar aqui de oração 1. E tudo que a gente analisou aqui em roxo, vou chamar de oração 2. Tá certo? Então, o conceito de oração é esse. É o verbo e as coisas que estão ligadas a ele, o seu sujeito, o seu objeto, nos termos que a gente fez até agora, tá certo? Então, a gente está tratando agora de frases que tenham mais de uma oração. Quer dizer que tem mais de um conjuntinho sintático. Lógico que os casos que a gente vai ver aqui vão ter 2, mas poderia ter 3, poderia ter 4, poderia ter 20, tá bom? Então, dei uma limpadinha aqui na mesma frase que a gente analisou.
Conforme eu disse para vocês, então, esse pedaço aqui, ó, o Igor ficou apaixonado, é uma oração. Eu chamei lá no slide anterior de oração 1. E esse outro pedaço aqui, o Raildo já tinha um amor, eu chamei de oração 2, tá? Agora eu não estou muito preocupado com o que tem dentro das orações. O que me interessa é ver isso daí como um bloco só, tá? Qual que é o ponto? Essas duas orações compartilham uma mesma frase, não é verdade? Elas estão dentro de uma mesma frase. O que vai interessar para a gente agora? Que tipo de relação existe entre essas duas orações? Percebam lá no slide anterior que a gente fez a análise dessas duas orações e elas foram análises independentes, né? Então eu fiz aqui do verbo ficou, achei o seu sujeito, achei o seu predicativo do sujeito, fiz aqui do tinha, achei o seu sujeito, achei o seu objeto direto, o seu adjunto adverbial, né? Ou seja, a única relação que existe entre essas duas orações é o fato de que elas compartilham uma mesma frase. Quando isso acontece, a gente chama essas orações de orações coordenadas. O que significa dizer que uma oração é coordenada? Significa que elas estão na ordem, na hierarquia, elas estão juntas. A única relação que há entre elas é o fato de elas estarem juntas numa mesma frase, né? Então, eu vou dizer que essa oração é uma oração coordenada e essa oração 2 é uma oração coordenada. Elas são coordenadas entre si. Tá claro? Então, esse é o conceito de oração coordenada. Eu tenho lá duas orações, uma nesse caso aí que girou em torno do verbo ficar, outra que girou em torno do verbo ter, e a relação que há entre elas é o fato simplesmente de que elas dividem, compartilham uma mesma frase. Tá certo? Bom, aí a gente entra então nos tipos de orações coordenadas, tá? Então vamos ver nesse caso aqui. O primeiro tipo que vai nos interessar são as orações coordenadas assindéticas. O que significa assindéticas? Esse A aqui é o A de negação, de ausência. Lembra de reprodução assexuada, sem troca de gametas, certo? O que significa dizer que uma reprodução, que uma oração é assindética? Ela não começa com conjunção, certo? Então vamos ver nesse caso aqui. Eu tenho assim, ó. Todos éramos felizes. O Marcelinho trazia pipoca, o Igor ficava bravo e todo mundo batia continência para Marisa. Tá aí a fotinho da Marisa que não me deixa mentir, né? Olha que interessante. Essa é uma frase bem mais complexa do que as que a gente fez até agora, né? Quantos verbos eu tenho aqui? Eu tenho o éramos, eu tenho o trazia, eu tenho o ficava e eu tenho o batia. Tudo isso antes da quarentena, então a gente era feliz e não sabia. Então olha o que acontece aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 verbos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho, por exemplo, 4 sujeitos. Então quem era feliz? Todos. É o sujeito do éramos. Quem trazia pipoca? Marcelinho, é o sujeito do trazia. Quem ficava bravo? O Igor, é o sujeito do ficava. Quem batia continência? Todo mundo, é o sujeito do batia, né? Éramos é verbo de ligação, felizes é predicativo do sujeito, do éramos, né? Se a gente fizer a análise aqui, a gente vai perceber que são 4 blocos separados daqueles que a gente fez até agora quando a gente fazia análise sintática aí nas listas de exercícios que vocês fizeram e tudo mais, tá? Então, olha que interessante. A gente não vai fazer a análise das 4, se quiser, vocês podem fazer depois aí no caderno de vocês, se quiser tirar dúvidas se está certo e tal, fiquem à vontade. Mas já vou adiantar aqui. Veja bem, o limite entre essas orações é aqui. Ou seja, aqui acaba, vou chamar de oração 1 e começa a oração 2, certo?
O bloco sintático que gira em torno do verbo éramos acaba aqui, começa o bloco sintático que gira em torno do trazia. Aqui acaba a oração 2 e começa a oração 3, certo? E aqui acaba a oração 3 e começa a oração 4, que gira em torno aqui do batia, tá certo? Bom, veja que se a gente fizesse análise, a gente vai ver que elas são independentes entre si, né? Cada uma tem aí o seu sujeito, o seu objeto, o seu predicativo do sujeito e tal, né? Tá certo? Qual que é a relação entre elas, então? Se elas são independentes entre si, a gente vai dizer que todas elas são coordenadas. Essa é uma oração coordenada, essa é uma oração coordenada, essa é uma oração coordenada e essa aqui embaixo também é uma oração coordenada, tá? Quando eu tenho orações coordenadas, a primeira coisa que pode aparecer para a gente é essa história da assindética, né? Como a gente definiu, oração coordenada assindética é aquela que não se vale no seu início de conjunção. E o que é uma conjunção? É aquela classe de palavras que serve para justamente unir orações, né? Então lembra o e, o mas, o portanto, o por isso, o quando e por aí vai. Então no primeiro caso aqui, ó, todos éramos felizes, percebe que eu não começo com conjunção nenhuma, essa daqui é uma oração coordenada assindética. No segundo caso, eu começo aqui, o Marcelinho, que é o sujeito do trazia, o é um artigo, não é uma conjunção, também uma oração coordenada assindética, né? A terceira oração, o Igor ficava bravo, percebe que também começa sem conjunção, também uma oração coordenada assindética, tá? E a oração 4 aqui, ela começa com uma conjunção, que é esse e. Então, neste caso, a gente tem uma oração coordenada sindética. E aí vai ser o próximo slide, obviamente. A oração coordenada sindética é aquela que começa com uma conjunção. Tá claro? E é sobre elas que a gente vai falar agora. Bom, então, quando a oração é sindética, isso quer dizer que ela começa com alguma conjunção, certo? Vamos olhar nesse caso aqui, ó. Ele não ligou nem mandou mensagem, ou seja, o famoso embuste, famoso boy lixo, certo? Então, olha bem, eu tenho aqui o verbo ligou e tenho aqui, vou fazer de outra cor, o verbo mandou. Se eu tenho dois verbos, isso quer dizer que eu tenho duas orações, concordam? Eu posso fazer então a análise em torno do verbo ligou. Vou achar aqui, ó, quem ligou? Ele, sujeito. Não é um adjunto adverbial de negação que está negando justamente o verbo ligar, tá certo? Em relação ao verbo mandar, que eu estou fazendo de vermelho, quem não mandou? Ele também. Só que você não pode dizer que ele é sujeito, porque o ele você já disse que é sujeito do ligar. Então, o sujeito aqui do mandou é um sujeito oculto. Ah, professor, mas não quer dizer que essa oração está ligada à oração anterior? Não. O sujeito oculto ele tem exatamente essa função, que é evitar a repetição de um termo que já foi citado antes, certo? Mas ele não torna a frase incompleta. E quem manda algo, qual é o algo que ele mandou? Mensagem, o objeto direto. Tranquilo? Bom, então isso quer dizer que eu tenho uma oração, um conjunto sintático aqui em torno do verbo ligar. Essa daqui é uma oração. E eu tenho uma outra oração aqui em torno, eu vou colocar o nem junto aqui, ó, a gente já vai entender por quê, em torno do verbo mandar. Isso é outra oração. Como elas têm análises independentes, eu vou dizer então que elas são coordenadas entre si, tá certo? Então essa é coordenada, esta também é coordenada. O que acontece no primeiro caso? Ela é uma coordenada assindética. Por quê? Porque ela não começa com conjunção. No segundo caso, ela começa com uma conjunção, que é a conjunção
nem. Nem é uma conjunção. Nem nada mais é do que o e negativo, tá? Então a gente vai dizer que é uma coordenada sindética. E aí, quando a oração é coordenada sindética, a gente tem algumas ideias que essa conjunção pode estabelecer. Nesse caso em especial, ela é uma coordenada sindética aditiva. Por quê? Porque ela está ligando as duas orações, simplesmente estabelecendo a ideia de que ele não ligou e não mandou mensagem. As duas ideias simplesmente se somaram, se sucederam, tá certo? O que a gente tem que lembrar de conjunção que tem essa ideia de aditiva? A mais óbvia é o e, né? Mas eu posso ter, por exemplo, o nem, que é esse o caso, né? Que é quando eu quero somar duas ações negativas, que é o caso aqui, não ligou, não mandou mensagem. Mas a gente tem algumas outras um pouquinho mais complexas. Por exemplo, além disso, tá certo? Bem como, algumas mais formais, inclusive. Então, quando a gente fala de redação, isso é interessante, né? Na sua redação, sempre que possível, opte por aquelas conjunções que marcam algum tipo de formalidade mais elevada. Quando a gente fala que o texto dissertativo tem que subir o nível de formalidade, é nesse tipo de coisa que a gente está falando, na escolha de palavras. E conjunções geralmente envolvem grandes opções para a gente subir o nível de formalidade do texto, tá certo? Uma observação aqui especial em relação às orações aditivas. Um erro muito comum que a gente comete quando a gente usa oração aditiva. A gente fala assim, ó, ele não ligou e nem mandou mensagem. Do ponto de vista gramatical, essa estrutura aqui está errada, tá certo? Na verdade, eu tenho duas opções. Ou eu fico só com ele não mandou mensagem, nem... Desculpa, ele não ligou, nem mandou mensagem, certo? Porque o nem já engloba a ideia do e do não. Ou eu poderia ter dito assim, ó, ele não ligou e não mandou mensagem, tá certo? Então aqui eu tenho duas opções. O uso do e nem é uma marca de coloquialidade, é uma marca nossa aí de fala e que na escrita deve ser evitada, em especial quando a gente fala de textos formais, tá certo? Bom, e aí a gente vem para o tipo mais importante, com certeza aquele que mais aparece de oração sindética, que é a adversativa. Então vamos lá. Da mesma maneira, eu tenho aqui dois verbos, certo? Tenho aqui o é, tenho o escreve. Eu poderia fazer a análise como a gente fez lá com a frase anterior, mas eu não vou fazer, porque senão a gente não vai ter tempo de tratar de todas que a gente precisa, tá? Mas se eu quisesse fazer a análise, eu descobri que aquele menino é o sujeito, bonito é predicativo do sujeito, o é verbo de ligação, o escreve tem sujeito oculto, esse com certeza é um objeto direto, tá? Mas o ponto aqui pra gente é, aquele menino é bonito, mas escreve com certeza. Já passaram por essa experiência? Como é que você resolve isso? Você fala, manda áudio, né? Tipo, enfim. Mas veja, então o limite entre as orações está aqui, ok? Se a gente fizesse análise, a gente ia ver que o verbo é e os seus satélites estão nesse primeiro pedaço. O verbo escrever e os seus satélites estão nesse segundo pedaço. Qual que é a relação entre essas orações? Elas são coordenadas entre si. Por quê? Uma não interfere na estrutura da outra, a única relação que há entre elas é o fato de elas compartilharem a mesma frase, tá? No primeiro caso, a oração é assindética, isso quer dizer, ela não começa com conjunção. No segundo caso, ela é sindética. Por quê? Porque mas é uma conjunção. Agora, diferentemente do slide anterior, o mas não marca uma ideia de adição. O mas marca uma ideia de oposição, né? Como se eu tivesse dito, aquele menino é bonito, isso é um aspecto perdão. Isso é um aspecto positivo sobre o menino, mas ele escreve errado, né? E aqui eu tenho um aspecto negativo.
tá certo? Então, justamente porque eu tenho aqui uma oposição, esse mas ele marca uma ideia de oposição que para a gramática a gente usa o nome de adversidade. Então, é uma oração coordenada sindética adversativa. Tá claro? Bom, primeiro ponto, sinônimos do mas. O mas é com certeza a conjunção mais comum que a gente usa na nossa linguagem cotidiana, né, para marcar a ideia de oposição. Então, o mas, sem dúvida, é importante. Agora, a gente tem muitas opções e conhecer essas opções é importantíssimo, em especial quando a gente vai escrever redações, né, para poder escolher aquela que seja mais formal e que seja mais adequada ao registro de formalidade que a gente quer no texto, né? Então eu diria que o porém já tem um nível de formalidade um pouquinho mais elevado, né? Mas a gente tem várias outras opções, todavia, tem ideias de oposição, de adversidade. Vou colocar aqui para cima, ó. Entretanto, tudo junto, isso é importante. No entanto, olha bem, em redação você não vai usar mas, né? Mas a gente usa para falar com o Raildo. Agora, na sua redação, que tem que ser formal e tal, você pode usar um no entanto. Um contudo, tudo junto, isso é importante. Beleza? Então você tem aí outras opções que são sinônimos perfeitos, porém tem um nível de formalidade mais elevado, tá bom? Sobre orações adversativas, existem alguns pontos muito importantes que caem para a gente, em especial em questões de interpretação, tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte: nem sempre a oposição é óbvia, né? Então, nesse caso, por exemplo, aquele menino é bonito, mas escreve com certeza. Percebem que o fato de ele ser bonito não exclui o fato de ele escrever errado. Tanto é que as duas coisas coexistem nessa realidade, né? Então eu tive que interpretar a frase, eu tive que dizer, olha, isso daqui é uma coisa boa, isso daqui é uma coisa ruim. Se eu não tivesse dito, se eu não entendesse, por exemplo, que ser bonito é uma característica boa, essa frase seria incoerente. Vocês concordam? Vou dar um exemplo que eu gosto de usar na sala, que é o seguinte: se eu digo assim, aquela menina é bonita, mas é petista. Bom, vou escrever essa frase. Aquela menina é bonita, mas é petista. Eu fui buscar um exemplo polêmico justamente porque é legal para a gente ver isso. Indiretamente, de maneira assim, implícita, de maneira subentendida, eu estou dando a minha opinião sobre petistas, sobre o Partido dos Trabalhadores. Vocês concordam? Então, por quê? Qual que é a minha opinião aqui? É positiva ou negativa? É negativa. Por quê? Em nenhum momento eu disse claramente. Por isso que quando a gente fala aí de interpretação, é nesse nível de interpretação que a gente está trabalhando, tá? Então, quando eu digo aquela menina é bonita, e isso daqui, na nossa sociedade, tem uma carga de sentido positiva, e uso um mas, que marca oposição, quer dizer que o que vai vir na sequência aqui necessariamente tem que ser visto por mim como uma característica negativa. Vocês concordam? Então, a minha opinião sobre o PT nessa versão da frase é uma opinião negativa. Vamos supor que eu tivesse dito: aquela menina é feia, mas é petista. Veja que indiretamente, da mesma maneira, eu estou dando a minha opinião aqui sobre o PT, só que é uma opinião que está subentendida, né? E é uma interpretação bastante interessante, bastante própria da maneira como isso cai para a gente em vestibular, tá? Então, se ser feia é uma característica negativa e eu usei uma conjunção adversativa, isso quer dizer que marca oposição, quer dizer que a informação que vem aqui na segunda oração tem que ser positiva, certo? Então, indiretamente, eu estou dizendo que ser petista é uma característica positiva, tá certo? Esse é o primeiro ponto importante para a gente, tá? Então, isso daqui pode gerar questões de interpretação. Um segundo ponto, vou colocar aqui, ó, ponto 1.
tá bom? O segundo ponto sobre orações adversativas é o que a gente chama de orientação argumentativa. O que que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando a gente usa orações adversativas, a ordem dos termos altera o produto, certo? Como assim, professor? Tem uma frase muito famosa, né, associada a um político brasileiro, que é o Paulo Maluf, que diz o seguinte: ele rouba, mas faz, certo? Olha que curioso, né? A pessoa pôde usar o mas aqui, por quê? Porque ela trouxe uma característica negativa, que é roubar, e uma característica positiva, que é fazer, que é trabalhar, né? Comparem esta frase com esta daqui. Ele faz, mas rouba. Notem que, vamos supor que sejam duas pessoas, uma que afirme a primeira versão, ele rouba, mas faz, a outra que afirme a segunda versão, ele faz, mas rouba, né? Então, elas concordam, essas duas pessoas concordam quanto aos fatos. Ambas concordam que ele rouba, ambas concordam que ele faz. Porém, se a gente lê com bastante cuidado, o que que acontece? Eu tenho aqui no primeiro caso uma ideia de que a pessoa votaria nele. No final das contas, ela fala, ele rouba, mas faz, portanto, vale a pena votar nele. É isso que ela está dizendo. Se a versão fosse essa, a segunda, ele faz, mas rouba, a ideia seria exatamente a oposta. Na verdade, as duas pessoas aqui concordam quanto aos fatos, mas chegam a conclusões diferentes. Essa pessoa que diria, ele faz, mas rouba, ela não votaria nele, né? Apesar de ela reconhecer que ele tem um aspecto positivo, que ele tem um aspecto negativo, prevaleceu o aspecto negativo. Por que isso, professor? Importantíssimo. É o seguinte, o mas não serve só, e eu estou falando do mas aqui, mas vale para todas, porém, todavia, entretanto, todas elas, tá? O mas, ele não serve somente para marcar a oposição. Ele serve para dizer que o que eu disse antes pode ser relevado, que a informação que veio antes é mais fraca. Esse ponto vai ser muito importante para a gente. Então, quando eu digo ele rouba, mas, ou seja, como se eu dissesse, dá para a gente relevar o fato dele roubar. No final das contas, então, vale a pena votar nele, né? Na segunda versão, o que eu estou dizendo? Ele faz, mas, ou seja, esse mas está trazendo para a gente essa ideia de que o fato de ele fazer não é suficiente, tá certo? Ele serve para mostrar que a informação que veio antes é mais fraca, tá? Tem vários exercícios que vão nesse sentido, né? Por isso que pessoas que falam assim, olha, eu não sou racista, mas... Aí você fala, psh, 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 fica quietinho, né? Por quê? Por duas razões. Primeiro, quando a pessoa fala, eu não sou racista, mas... Primeiro ponto, como o mas marca uma oposição, o que provavelmente vai vir na sequência dessa afirmação? Eu não sou racista, mas vai vir uma afirmação racista, certo? Porque ela marca uma oposição. Então, eu não sou racista é uma afirmação, mas, e aí o mas vai trazer alguma afirmação oposta a essa eu não sou racista. Então, vai vir alguma afirmação racista na sequência. Segundo ponto, o mas, como eu disse para vocês, serve para mostrar que a informação que foi dita antes não é tão forte assim. Ela existe, mas eu não vou dar tanta importância para ela assim. Logo, numa afirmação como essa, eu não sou racista, mas essa afirmação, eu não sou racista, não é tão levada a sério assim. O que vai ser levado a sério vai ser a afirmação racista que virá na sequência. Tá claro, gente? Isso é interpretação no nível mais interessante que a gente pode alcançar. Beleza? Então, vamos avançar aqui. Bom, e aí a gente vem para o terceiro tipo de oração coordenada, tá? Que é a oração coordenada alternativa. Lembrando, até agora a gente falou da aditiva, tem a ideia de
adição, né? A da adversativa, que tem a ideia de oposição, e a gente entra agora na alternativa, que vai ter a ideia de exclusão, né? De escolha, de alternativa, né? Esse é o sentido. Aqui eu queria que a gente lembrasse da conjunção ou, da conjunção ora, tá certo? A ideia de que as duas coisas não podem acontecer, de que existe aqui uma ideia de escolha, uma ideia de exclusão. Se uma acontece, a outra não acontece, tá? Então, exemplo aqui, ou você é feliz ou tem barriga tanquinho. As duas coisas não podem coexistir, não existe isso, né? Ou você tem barriga tanquinho ou você é feliz, né? E come brigadeiro, pudim, mousse, hambúrguer, cachorro-quente, pizza, lasanha, né? Ai, gente, tá dando a hora do almoço aqui. Bom, então é o seguinte, eu tenho dois verbos também, né? Tenho aqui o é, certo? E tenho o tem. Se eu fizer a análise, vou fazer a análise nesse caso. Então, em torno do é, vou até fazer de outra cor aqui, ó. O é de roxinho, tá? Você é o sujeito, feliz é predicativo do sujeito e é verbo de ligação, tá? No caso do tem, vou fazer aqui de vermelhinho. No caso do tem, eu tenho aqui o verbo tem. Quem tem barriga tanquinho? É um você também, porém ele está oculto. Então o sujeito aqui é oculto, certo? E por que ele é oculto? Porque é o mesmo sujeito da oração anterior. Então eu posso ocultar e isso não vai gerar nenhuma dúvida. Tem é verbo é verbo transitivo direto, porque quem tem algo. Barriga tanquinho é o objeto direto, o verbo é VTD, certo? Então eu tenho duas orações, vamos fazer a análise das orações agora enquanto blocos, né? Uma oração é ou você é feliz, a outra oração é ou tem barriga tanquinho, tá? Veja que elas são coordenadas entre si, por quê? Porque uma não interfere na estrutura da outra, né? Elas simplesmente compartilham uma mesma frase, certo? Então, as duas são coordenadas. A primeira é sindética, olha que curioso, então a oração que vem primeiro pode ser sindética também, pode começar com conjunção. A segunda também, sindética. E ambas são sindéticas do mesmo tipo. Por quê? Porque elas dão justamente essa ideia de alternativa, a ideia de exclusão, né? Se você é feliz, você não tem barriga tanquinho. Se você tem barriga tanquinho, você não é feliz. Uma coisa exclui a outra. Então a ideia do ou, a ideia do ora, a mesma coisa, né? Ora você faz isso, ora você faz aquilo. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Sobre essa daqui não tem muito o que a gente falar, a ideia é a parte importante para a gente. E aí a gente chega nas duas últimas, que interessam muito, muito para a gente, em especial quando a gente fala de redação, tá? Quais são essas duas últimas? A explicativa e a conclusiva. Então, deixa eu só fazer um resuminho do que a gente falou até aqui. A gente falou das assindéticas, que são as que não começam com conjunção, e aí a gente está falando das sindéticas. No caso das sindéticas, a gente distinguiu até agora três tipos, certo? Aditiva, adversativa e alternativa. Beleza. Por que, professor, você fez esse levantamento aí? Por que você disse que a gente vai tratar das duas últimas ao mesmo tempo? Porque as duas últimas, que são essas daqui, olha, a explicativa e a conclusiva, elas são, na verdade, o oposto uma da outra, tá certo? Elas são o inverso uma da outra. Como assim? E aqui vale a pena a gente lembrar da estrutura típica de uma dissertação. Quando a gente faz uma dissertação, então vou fazer um esqueleto aqui do que a gente aprende em dissertação. A gente aprende assim, que geralmente a gente começa com o tema, né? O que é o tema? É a exposição do assunto que vai ser abordado, né? Então esse texto aqui vai falar sobre a violência contra a mulher, esse é um assunto muito relevante, essa é uma discussão que está
nos coletivos, nos meios de comunicação, é um assunto que envolve questões de saúde, questões de segurança pública. Então você vai apresentar o tema, né? Geralmente o segundo ponto é a tese. O que é a tese? Qual é o posicionamento que se pretende sobre esse assunto. Então você poderia dizer, olha, a necessidade de leis mais rígidas contra agressores. Isso pode ser uma tese, né? Ou eu posso dizer, a necessidade de um empoderamento social da mulher, colocando a mulher em postos de poder, em postos de decisão, e assim, pode ser isso, é uma tese, né? Geralmente, após a tese, a gente traz os argumentos. E como que a gente define argumentos? São fatos que vão comprovar a minha tese, que vão mostrar que a minha tese não é um absurdo. Então, eu vou dizer, por exemplo, olha, as mulheres têm que ser empoderadas sendo postas em postos de poder, sendo colocadas em postos de poder no mercado de trabalho, no governo, nas instituições, na família e assim por diante, né? Isso é tese. E aí eu posso justificar, posso falar, olha, teve um caso ou um determinado país que fez isso e teve tal resultado, ou esse filósofo ele afirma isso, portanto, essa tese que eu tirei da minha cabeça não é absurda, tá certo? E geralmente a gente termina o texto com uma retomada da tese, né? Então vocês podem observar aí que os textos bem avaliados geralmente terminam o texto reafirmando com outras palavras, obviamente, a tese, né? O ponto aqui que nos interessa é o seguinte: quando você sai da tese e vai para o argumento, você está fazendo o quê? Você está explicando, certo? Então você diz assim: a mulher deve ser empoderada no meio econômico, social, familiar, tal. Isso é uma tese. Qual que é a pergunta que sobra nesse momento? Por quê? Aí você vai dizer, bom, por que em determinado país aconteceu isso? Ou por que existem pensadores que dizem determinada coisa? E assim por diante. Olha a palavrinha que eu usei. Por quê? Então, quando você sai da tese e vai para o argumento, você está explicando a sua tese, ok? Quando você sai do argumento e vai retomar a tese, ou seja, seria o papel inverso aqui, né? Já que a retomada da tese é dizer a mesma coisa com outras palavras do que você disse lá no comecinho, você está concluindo, né? Então é como se você dissesse assim, em determinado país aconteceu essa política em relação à mulher, portanto, olha a palavrinha que eu usei, portanto, a mulher brasileira deve também ser empoderada para diminuir os índices de violência, certo? Olha que interessante. Quando eu saio da tese para o argumento, eu explico. Quando eu saio do argumento para a tese, eu concluo. Daí os nomes explicativa e conclusiva, e daí a ideia de que uma é o oposto da outra, o oposto na ordem, né? Então, olha bem, apague a luz, pois a conta veio absurdamente alta. Isso é verdade, hein, gente? Vocês receberam conta de luz, ouviram os pais reclamando aí? Então, ó, tenho aqui um verbo, apague, e tenho aqui um outro verbo, veio. O limite entre essas orações, eu poderia fazer a análise aqui, certo? Sujeito, verbo, objeto e tal. Mas, se a gente fizesse, a gente chegaria nisso daqui, ó. Aqui está a oração que gira em torno do verbo apagar. E aqui está a oração que gira em torno do verbo vir, tá? Qual que é a relação entre elas? De coordenação. Então, essa primeira é uma oração coordenada assindética. Essa segunda é uma oração coordenada sindética. E aí, qual que é a função que essa conjunção tem? De explicar. Explicativa. Tá certo? Que outras conjunções? Vou colocar aqui embaixo, senão vai ficar muito amontoado. Então, eu usei o pois. Eu poderia ter usado o porquê, como eu disse ali embaixo. Poderia ter usado visto que. Às vezes, eu posso até usar o já que. E percebam que são todas sinônimas. Tá certo? E para a gente terminar, trouxe aqui esse último caso
das orações coordenadas sindéticas conclusivas, lembrando que ela é o oposto, né? Então, olha bem, a conta veio absurdamente alta, portanto, apague a luz. Então, veio é um verbo, apague é outro verbo, certo? Veja que se a gente usar os termos que a gente usou ali para falar da dissertação, essa primeira parte, a conta veio absurdamente alta, isso é um argumento, concordam? Isso é um fato. Eu tenho ali a conta na minha mão, que está lá, R$300. A conta veio muito alta, isso é um fato, isso não é uma opinião. O que vem na sequência é a minha tese, né? Então, deixa eu escrever isso aqui. No primeiro ponto aqui eu teria o argumento, e aqui eu tenho a tese, né? E aí a que conclusão eu chego? A necessidade de se apagar a luz. Isso é opinião, tá certo? No exemplo do slide anterior, eu fiz exatamente o inverso. Eu primeiro coloquei a tese, apague a luz, eu acho que é necessário apagar a luz. Baseado em que estou falando isso? O valor da conta dela, da conta de luz, tá bom? Então, se a ordem for essa, argumento e depois tese, percebam que, do ponto de vista gramatical, eu construí aqui uma oração coordenada assindética, né? Porque não começa com conjunção, e a segunda é uma oração coordenada sindética conclusiva, tá certo? Essa que serve para introduzir a tese novamente, tá ok? Eu usei aqui o portanto. E aí eu queria que a gente pensasse outros sinônimos para que servem aqui. Poderia ter usado por isso. E atenção, por isso se escreve assim, separado com 2 S, certo? Poderia ter usado então. Poderia ter usado logo. Entre outras opções, tá certo? Eu diria, por exemplo, que se a gente está pensando em dissertação, uma boa opção é o portanto, né? Ele tem um nível de formalidade muito mais bacana, muito mais legal. Na nossa fala cotidiana, eu diria que a gente usa o então com uma frequência muito grande, o por isso, né? O portanto tem um nível de formalidade mais elevado. Tranquilo? Gente, então é o seguinte. Eu ia fazer os exercícios da apostila aqui no vídeo também, porém, eu vou deixar para a gente fazer na aula, além de outros exercícios, além da própria apostila, tá? Meninos, um beijo, até daqui a pouquinho, eu acho que vocês vão assistir essa aula um pouco antes da aula interativa, então até a aula interativa. Um beijo, gente!